Alunos, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre a indústria 4.0 e o processo de manufatura aditiva e como isso é aplicado na indústria da moda. Para contextualizar a indústria 4.0, eu vou passar rapidamente pelos processos de revolução industrial que aconteceram desde a primeira revolução até os tempos em que vivemos hoje, que é a quarta revolução, por isso indústria 4.0. Lembrando que, primeiramente, os processos de manufatura eram artesanais, então ali na época medieval existiam as corporações de ofício, né? E a gente pode considerar que elas foram as precursoras da organização do trabalho moderno. E naquela época a produção era toda manual, executada às vezes por uma única pessoa. Todo o processo era executado por uma única pessoa, que no caso eram os mestres, né? Artesãos. Porém, poucas unidades eram confeccionadas, não existia uma padronização, os produtos tinham baixa qualidade e também altos custos de produção. E aí, a primeira revolução industrial ela tem início quando? Quando a gente começa a ter a mecanização dos processos. Então, aqui a gente tem um exemplo do primeiro tear mecânico e depois de uma máquina a vapor. Já em 1785, aconteceu a criação de uma máquina de tecer, né, um tear mecânico também, porém mais evoluído, um pouco mais tecnológico e não exigia a mão de obra especializada de uma pessoa para ficar executando, né, o processo da confecção do tecido. Você alimentava essa máquina com os fios e ligava um botão e ela tecia sozinha. Então isso deu início à primeira revolução industrial. Já a segunda revolução industrial ela é marcada pela produção em massa, essa é a grande característica da segunda revolução industrial, e também pela divisão do trabalho, né, a divisão das tarefas. Taylor propôs essa divisão, né, em múltiplas etapas, e isso aí marcou o início da segunda revolução. Então, aqui nessa imagem a gente pode ver, né, os trabalhadores enfileirados executando a mesma tarefa, e aí em seguida uma outra fileira executando outra tarefa, e aí a gente tem essa divisão. Outro esquema muito famoso aí da segunda revolução foi o Fordismo. Henry Ford propôs, né, a adaptação dessa ideia de Taylor na fabricação dos automóveis da marca Ford, então por isso o Fordismo. E aí isso aumentou a produção e a distribuição dos automóveis. A terceira revolução ela é marcada pelo uso da automação dos processos. Então, a Toyota utilizou muito esse sistema de produção, né? E aí ela conseguiu estabelecer uma produção enxuta. Então, a grande característica da terceira revolução industrial é isso: é uma produção enxuta, com redução de desperdício, maior controle de qualidade, desde a ideia inicial do projeto até o produto final, redução de estoque, parceria entre fornecedores e clientes. Então, houve uma redução total desse ciclo de desenvolvimento do produto e também a inclusão da automação. E a automação ela foi possível por quê? Porque houve a criação dos controladores lógicos programáveis, as CLPs. E também a tecnologia da informação deu apoio, né, e também proporcionou um maior controle da manufatura. Então, essa tríade de produção enxuta, automação e tecnologia da informação é que compõe a terceira revolução industrial. Já a quarta revolução e a indústria 4.0 é a época em que vivemos hoje. Então, só recapitulando, a primeira etapa da Revolução Industrial, a gente tem a mecânica, a energia a vapor e hidráulica. Na segunda, a gente tem eletricidade, produção em massa, linha de montagem. Na terceira etapa, a gente tem o uso dos sistemas computacionais e automação, o uso das CLPs. E agora, na quarta Revolução Industrial, a gente tem o uso de sistemas cyberfísicos, internet das coisas, a internet de serviços e também uma descentralização dos processos de manufatura. Tudo isso foi possível com o uso da internet, né? Lembrando que a internet foi criada lá atrás, durante o período da Guerra Fria, entre a União Soviética e Estados Unidos, por pesquisadores militares americanos que tinham a intenção de fazer troca e compartilhamento de informação de um modo descentralizado e mais seguro.
Então, a partir dos anos 90, houve a popularização do uso da internet e até os tempos atuais, né, a gente vem utilizando e vendo a evolução em diversos setores da indústria, amparado pelo uso dessas tecnologias. As principais características, né, e as principais tecnologias utilizadas pela indústria 4.0 são inteligência artificial, realidade aumentada, big data e análise de data, né, dados, manufatura aditiva, armazenamento em nuvem, robôs autônomos, simulações, integração de sistemas, uso de IoT e cibersegurança. Essas tecnologias, elas formam a indústria 4, embasam a indústria 4.0. E a manufatura aditiva é um desses pilares, né, juntamente com as demais tecnologias. Mas afinal de contas, o que é manufatura aditiva? Manufatura aditiva é o processo de manufatura em que se utiliza a fabricação de componentes sólidos por meio de deposição contínua de camadas. É a impressão 3D. Então, você vai sobrepondo camada por camada e vai configurando ali um produto. E o produto resultante desse processo, ele pode ser considerado um protótipo, né, uma peça piloto, um teste, ou até mesmo um produto final. Para que um produto seja impresso, você precisa utilizar uma tecnologia de software de criação. Então, você precisa ter um software de criação 3D, um ambiente de criação, onde esse produto vai ser projetado, modelado, para daí então ser impresso. Dependendo da área, né, do tipo de produto que você está desenvolvendo, existe um software específico para ele. Existem também diferentes tipos de impressora. Então, a gente faz uma análise assim do tipo de processo que ela utiliza, de tecnologia e também o tipo de matéria-prima que ela utiliza. Existem impressoras a plástico, resina, metal, cerâmica. A mais conhecida é essa impressora aqui, do tipo FDM. FDM é deposição de material fundido. Então, a gente tem um bico extrusor que vai receber esse filamento de termoplástico. Esse filamento é aquecido ali nesse bico e vai derreter, vai ser extrusado, formando o objeto que a gente deseja imprimir. E a aplicação disso na moda? A aplicação disso na moda é diversa. Aqui a gente tem um exemplo de malha impressa. Então, são módulos que são impressos, unidos ali, mas que dão flexibilidade, como se fosse um tecido. Na moda, a gente também tem um uso da manufatura aditiva na confecção de joias. Então, aqui a gente tem em roxo um anel que foi impresso em resina, ele vai servir de molde, e aqui o exemplo do anel já fundido, passou pelo processo de fundição em metal nobre. Note que são detalhes pequenos que não seria possível executar manualmente, artesanalmente. Então, a manufatura aditiva auxilia nisso, em formas complexas. Aqui um outro exemplo. Também a gente pode utilizar para desenvolver componentes de vestuário. Aqui está numa versão high-tech, com LEDs, mas a gente pode desenvolver, por exemplo, um botão personalizado, né? Os aviamentos de moda. E a manufatura aditiva é boa nisso, em proporcionar personalização. Posso colocar a logo da minha empresa. Aqui a gente tem também outros tipos de produtos impressos. Por exemplo, aqui é uma malha impressa flex. Então, o tipo de material utilizado é uma resina mais siliconada, que vai proporcionar maleabilidade, flexibilidade, e no caso foi impresso uma vestimenta completa. Agora, para a gente exercitar isso, eu vou propor uma atividade onde a gente vai reunir grupo de 4 alunos e vocês vão criar um produto que seja passível de ser modelado e impresso, um produto de moda. Depois a gente vai fazer a apresentação desse esboço de produto aos demais colegas de classe. Eu fico à disposição para auxiliar e tirar as dúvidas e encerramos por aqui. Muito obrigada!